Fala pessoal, vamos aqui responder uma questão aí da Escola de Formação Complementar do Exército, tá bom? Para a área de magistério em física. Foi uma prova aplicada aí em 2021, certo? Então vamos lá, vamos ver o que a questão está nos pedindo. Um sistema binário é constituído por duas estrelas de massa M1 e M2, separadas por uma distância d, que giram em movimento circular uniforme em torno do centro de massa do sistema. Considerando que d seja muito maior do que os raios das estrelas, ou seja, a gente não precisa levar em conta aí, as dimensões das estrelas, vamos nos preocupar somente, vamos apenas considerá-las como partículas, tá bom? E sendo g a constante universal da gravitação, o período de rotação dessas estrelas vamos lá. Gente, de que forma que a gente pode resolver esse problema? Primeiramente, vamos fazer algumas observações do problema. Vamos lá. A primeira observação é essa distância d aqui, ó. Como que a gente pode obter essa distância d? Essa distância d, ela é dada da seguinte forma, ó. Eu tenho que a distância entre a minha massa M1 e o meu centro de massa, vou botar aqui embaixo que fica melhor. Essa distância aqui, ó, é R1. Beleza? E a distância da minha massa M2 até o meu centro de massa é R2. Beleza? Então, essa distância D aqui, ó, vai ser R1 mais R2. Beleza? Vamos guardar essa relação, porque nós vamos utilizar ela, né, daqui a pouco. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Outra observação é o seguinte, olha só. A força, né, com que M2 atrai M1 está direcionada aqui, ó. Isso aqui é a força, né, que 2 executa aqui em M1. E, igualmente, em módulo, a força que 1 exerce em 2 está aqui, ó. Igualmente em módulo, porém, em sentido oposto. Aqui é a força que 1 exerce em 2. Beleza? Já que aqui, né, constitui um par de ação e reação. Tá bom? Então vamos lá. Ele quer para a gente calcular o período, né, de rotação dessas estrelas. Eu posso me concentrar somente em uma estrela. Por quê? Porque como as duas estão executando um movimento circular uniforme, ou seja, elas estão orbitando uma ao redor da outra, o período, né, de rotação das duas vão ser iguais. Por quê? Porque elas vão estar sempre alinhadas, tá bom? Se essa daqui ela fizer um giro de 90 graus, essa outra também vai ter que girar 90 graus, tá bom? Então elas vão estar sempre alinhadas, tá bom? Então, consequentemente, o período delas vão ser iguais. Outras coisas também vão ser iguais que a gente vai estar analisando mais para frente. Mas vamos lá. Eu vou focar primeiramente, né, na estrela 1, estrela de massa M1. A força com que M1 está submetida é uma força gravitacional, que é dado por G, que é a constante de gravitação, vezes a massa M1, vezes a massa M2. Opa, essa massa ficou feio. Dividido pela distância que os separa, que é d ao quadrado. Beleza? E essa força também, ela é uma força centrípeta. Beleza? Ela está atuando também como uma força centrípeta, já que essa força, né, que é orientada para o centro de massa, faz com que esse M1 ele continue, né, sempre fazendo um movimento circular uniforme. Então,
essa força centrípeta é dada por m1 vezes a velocidade v1 ao quadrado, que é a velocidade aí tangencial, dividido por R1. Tranquilo? Já posso simplificar aqui, ó, M1 com M1. Então eu vou ter que G M2 sobre D ao quadrado é igual a V1 ao quadrado sobre R1. Beleza? Então, encontramos aqui essa relação, vamos guardá-la também, que nós vamos já utilizar. Tranquilo. Vamos dar continuidade. Então, como que eu calculo o período de um movimento circular uniforme, gente? Ó, como que eu calculo o período? Vamos lá, aqui, ó. Período. Cara, o período, ele é o seguinte, ó. O período, que é dado pela letra T maiúscula, ele é calculado da seguinte maneira. Ele é dado por 2π vezes R dividido pela velocidade, né, com que esse movimento circular está sendo executado. Como assim? De onde é que vem essa relação? Olha só. Eu tenho aqui, ó, um círculo, né, a trajetória. Eu tenho nesse círculo uma partícula que está se movendo e ela está executando um movimento circular uniforme. E aí, o que vai acontecer? Em cada ponto aqui, ó, dessa trajetória, eu vou ter uma dada velocidade tangencial. Beleza? Eu vou ter um vetor velocidade. Porém, embora eles sejam vetores diferentes, né, já que eles possuem orientações diferentes, em módulo eles são iguais. E aqui eu estou me preocupando somente com o módulo. Como essa velocidade em módulo ela é constante, então, o que acontece? Para eu poder calcular o período, que é o tempo que ele demora para sair desse ponto e retornar novamente, basta eu pegar toda a distância percorrida, beleza? Que é o que? 2πr, que é o comprimento de uma circunferência completa, e dividir pela velocidade, né? Ou seja, pela velocidade com que ele está executando esse movimento circular uniforme. Como a velocidade ela é constante em módulo, então eu divido por essa velocidade, tá bom? Então daqui eu posso tirar a seguinte relação, de que a velocidade é igual a 2πr sobre o período. Tranquilo? Escrevendo isso para V1, né, para a estrela de massa 1, então eu vou ter que V1 é igual a 2π vezes R1 dividido pelo período. Então posso pegar agora esse V1, ó, e aplicar aqui. Então como é que isso aqui vai ficar? Vai ficar da seguinte maneira, ó. Vai ficar G M2 sobre D ao quadrado, que é igual a, olha só, 2π R1 sobre T ao quadrado, que é o meu V1 ao quadrado, vezes 1 sobre R1. Vou poder cancelar R1 aqui, porque esse R1 vai ficar ao quadrado, então vai sobrar um R1 aí no numerador. Então esse aqui vai ficar como? Vai ficar G M2 sobre D ao quadrado, que é igual a, que vai ficar, ó, 2π sobre T, isso aqui tudo ao quadrado, que multiplica R1. Pronto. Então meu objetivo aqui é isolar esse período aqui, ó. Isolando esse período, né, você pode tentar fazer aí, é bem básico mesmo. Isolando esse período, eu vou encontrar que meu período é igual a 2π vezes D, raiz de R1 sobre G M2 vezes M2. Beleza, só que nenhuma das alternativas aqui me dá
o meu período em termos de R1. Muito pelo contrário, eu tenho todas as alternativas em termos de D e de M1 e M2. Como que eu faço isso? Simples, a gente pode resolver esse problema de maneira bem simples. Como? Primeiro nós temos o seguinte, nós temos que ver o seguinte, eu tenho aqui os dois planetas, eu tenho aqui as duas estrelas. Essas duas estrelas elas estão fazendo um movimento circular. Beleza? Em torno de um centro de massa. Quando essa estrela estiver aqui embaixo, estrela 1 estiver aqui embaixo, a estrela 2 ela também vai ter que estar aqui em cima. Tranquilo? E continuando aqui, ó, executando o movimento circular. Observe que sempre elas vão estar alinhadas. Sempre elas vão estar alinhadas. Para que isso ocorra, a velocidade angular da estrela 1 tem que ser igual à velocidade angular da estrela 2. Tá bom? Por que a gente está falando isso? Vamos lá. Como que a gente calcula essa velocidade angular aqui? Ó? Como é que a gente encontra uma relação para a velocidade angular? Aliás, nós temos o seguinte, ó, vamos usar aqui ó, o nosso desenho. Eu tenho que essa partícula saiu dessa posição, beleza? Saiu dessa posição e veio para essa outra posição. Tranquilo? Quando ela fez isso aqui, ela percorreu um dado ΔS, tá bom? Ela percorreu um dado ΔS. E ele também percorreu aqui ó, um dado Δθ, ou seja, seu ângulo variou também. E isso em um dado intervalo de tempo. Então, o que vai acontecer aqui? Um arco de circunferência é dado por R vezes o ângulo, né, descrito por esse raio, por esse arco. Se eu variar esse arco de circunferência em um dado comprimento ΔS, eu vou variar também o meu ângulo θ. Se eu dividir isso tudo por ΔT, o que vai acontecer? Eu vou ter ΔS sobre ΔT, que é igual a R Δθ sobre ΔT. Isso aqui é a minha velocidade, que é igual a R, vezes isso aqui é a minha velocidade angular, ômega. Então assim eu consigo encontrar uma relação entre a velocidade e meu ômega. Por quê que eu escrevi isso? Porque a força centrípeta aqui ó, é igual a M vezes V ao quadrado sobre R. Então posso pegar esse V ó, e substituir aqui. Então, como é que isso aqui vai ficar? Vai ficar M, R ao quadrado, ômega ao quadrado, sobre R. Já posso cancelar aqui um R de cima com um R de baixo. Então vai ficar M, R, ômega ao quadrado. Beleza? Então isso aqui é a minha força centrípeta. Por que eu escrevi isso, gente? Ó, porque como eu falei para vocês, olha só, a força que a minha estrela 2 exerce na estrela 1 é igual à força em módulo, né, que a minha estrela 1 exerce na minha estrela 2. E as duas forças são centrípetas, tá bom? Então vai ser, ó, a força centrípeta exercida em 1 vai ser igual à força centrípeta exercida em 2, tá bom? Como é que é a força centrípeta exercida em 1? M1, R1, opa, R minúsculo, né? R1, ômega 1 ao quadrado, que é igual a M2, R2, ômega 2 ao quadrado. Como as velocidades angulares são iguais, então vai me restar aqui ó, o seguinte, ó, que M1, R1 é igual a M2, R2. Então, eu posso agora escrever R2 em função de R1. Como? Passa esse M2 dividindo, eu vou ficar com R2 igual a M1 sobre M2
vezes R1. Beleza? Tranquilo. Vocês lembram que eu pedi para que essa relação aqui a gente guardasse ela, ó, essa relaçãozinha aqui? Então agora que a gente vai usar. Como D é R1 mais R2, eu já tenho R2 em função de R1. Então, como é que vai ficar esse D? Vai ficar D igual a R1 mais R2, vai ficar R1, mais R2 é isso daqui, fica M1 mais M2, R1, desculpa, R1. Daqui, né, fazendo algumas manipulações aí, eu posso chegar aqui, isso aqui é R1, que multiplica M2 mais M1 sobre M2. Tá bom? É só você multiplicar por M2 aqui, ó. M2 aqui. Vão ficar com denominadores iguais. Mantém o denominador, soma os numeradores, evidencia o R1 que você vai chegar nesse mesmo resultado. Beleza? Então aqui eu posso isolar o R1 e encontrar R1 em termos de M2 e M1 e D. Então o meu R1 vai ficar como? Vai ficar D, que multiplica o inverso do que está aqui entre parênteses, que é M2 sobre M1 mais M2. Então agora eu posso pegar isso daqui e aplicar lá no período. Tá bom? Posso pegar isso e aplicar lá no período. Pronto, tá aqui o período. Vou pegar esse R1 e substituir aqui. Como é que isso aqui vai ficar? Fica que o período é igual a 2π vezes D. Raiz de R1, vou escrever isso aqui, vai ficar D, que multiplica M1 sobre M1 mais M2, que multiplica 1 sobre G M2. Opa, gente, aqui é M2. Pronto, vou ajeitar aqui. Aqui é M2. Beleza. Posso cancelar aqui M2 com M2. Beleza? Fechar aqui essa raiz. Então, como é que vai ficar isso? Ó? Vai ficar 2π vezes D, que multiplica D sobre G M1 mais M2. Reescrevendo isso aqui de uma maneira mais bonitinha, vai ficar 2π vezes D, raiz de D sobre G, que multiplica M1 mais M2. Pronto. Qual a alternativa que me dá essa resposta? Bem aqui, gente, ó. Alternativa letra E. O período é 2π vezes D, raiz de D vezes G, que é igual a sobre G, né? Raiz de D sobre G, vezes M1 mais M2. Tá bom? Então, gabarito aqui, ó, letra E. Beleza? Então, a questão é um pouco trabalhosa de se fazer, beleza? Existe outra forma de resolver? Existe. Vocês poderiam fazer essa relação aqui, ó. Essa relação aqui através do centro de massa, tá bom? Vocês poderiam chegar nessa relação através do cálculo do centro de massa, tá bom? Acho que seria até mais simples. Mas eu preferi fazer dessa forma, já que utilizando o centro de massa é um jeito já bem comum que você encontra como resolver essa questão na internet aí. Dessa forma dificilmente você vai ver fazendo pela velocidade angular, tá bom? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham entendido essa questão e valeu!